Boa noite, amados irmãos em Cristo, irmãos em humanidade, que a paz de Deus e de Jesus esteja conosco. Nessa noite, transmitindo aqui a palestra do Centro Espírita Joana de Ângeles, só temos a agradecer a oportunidade de servir ao Cristo, de ajudar a nós mesmos, refletindo sobre essa passagem maravilhosa que está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo e igualmente em Mateus capítulo 7. Então, nessa vibração de paz e de luz, deixando meu agradecimento aos irmãos da Casa Espírita Joana de Ângeles que me ajudaram, me dando essa oportunidade de trabalho, e a todos vocês ouvintes que estão conosco, vibrando no bem, vibrando na paz. Então, que nessa sintonia de amor e de paz possamos levar nossos pensamentos a Deus, aos nossos irmãos espirituais e nos colocar à disposição de seus bons fluidos para banhar nossos corpos físicos e perispirituais, mas acima de tudo nos manter alinhados ao bem e ao amparo divino. Em vossos nomes, senhores, do bem, do amor, vosso nome, Pai amado, Senhor Deus, vosso nome, Jesus, Mestre querido, damos por abertos os trabalhos dessa noite de reflexão em torno do Evangelho. Que assim seja. Então, amigos, nessa noite, a nossa querida Casa Espírita nos deu esse convite tão maravilhoso de falarmos sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, Buscai e Achareis, ele é um capítulo relativamente pequeno, com 3 itens apenas, com 3 partes. As partes não contêm nenhuma mensagem de um espírito que tenha assinado, propriamente dito elas, como em outros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo nós encontramos, mas, de toda forma, é um capítulo que nos convida muito à reflexão, ao aprendizado e ao entendimento dessa mensagem de luz que Jesus nos trouxe e que a codificação espírita nos ampliou na compreensão profunda daqueles ensinamentos. Então, o item 1, que foi retirado de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, é intitulado o capítulo Ajuda-te e o céu te ajudará. Diz ali assim: Pedi e se vos... O celular está fazendo um barulhinho desagradável aqui, gente. Vamos, primeiro de tudo, anular esse celular que ficou aqui no caminho. Está resolvida essa interface. Mas voltando. Então, o primeiro item, Ajuda-te e o céu te ajudará, ele é baseado em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11, e ele diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, e quem procura acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, Pai, que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe os pedem. Essa passagem ela é muito importante que a gente reflita. Porque inicialmente ela se associa, como inúmeras vezes já ouvimos falar, já estudamos, já refletimos, com a questão da oração, que é uma reflexão correta, adequada, que a gente entenda essa passagem que Mateus registrou como um ensinamento de Jesus em direção ao valor e à importância da oração. Mas hoje a gente vai pensar essa questão por um outro viés, que é aquele que Allan Kardec desenvolve, o codificador, na explicação que segue a citação de Mateus, o item 2.
Então, mas antes de chegar lá, vamos pensar sobre essa forma tão corriqueira, que também correta, de associar esta frase, esse ensinamento de Jesus, à questão da oração. Quando a gente entende, né, essa frase do pedir e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, em direção à oração, nós, de certa maneira, ainda nos fixamos, e isso não foi o ensinamento que Jesus nos ofereceu, mas a maneira limitada como ainda interpretamos, nós nos fixamos num rastro da nossa existência primitiva como espíritos mais simples e ignorantes que já fomos. Como conta a história da humanidade, os primeiros povos que habitaram a Terra, e por muito tempo, ao longo de séculos, eles tiveram uma forma de relação religiosa com o divino, com o sagrado, que era uma forma de barganha, que era uma forma de uma relação de troca, e não necessariamente de respeito, e muito menos ainda de amor. Quando Jesus vem trazer o ensinamento da verdade, ele exatamente reformula essa visão que tínhamos de Deus, nos apresentando um Deus que é Pai, como a segunda parte desses versículos nos dizem, e que, como Pai, nos ama, nos ampara e nos protege. Mas ainda permanece no nosso existir essa fórmula de barganha, de troca nas nossas relações com o divino. E, de certa maneira, muitos de nós ainda interpretamos que esse pedir e se vos dará se dá naquela mesma forma de relação que a criança com os seus pais, né, com os seus responsáveis, faz quando deseja algo que sabe que não vai ser muito bem atendido, faz um pedido como um doce antes do almoço, ficar até mais tarde vendo a televisão durante a semana, ou fazer outras brincadeiras que não são recomendáveis. O que essa criança faz? Ela fala, né, de maneira doce, às vezes fazendo beicinho, toda dengosa, para que comova esse pai, independente de saber que o pedido não é muito solicitável, a fim de receber um sim. De certa maneira, nossa relação com Deus, com esse universo do bem, muitas vezes se reproduz esse comportamento infantil. Então, quando estamos enfrentando as nossas dores, os nossos problemas emocionais, espirituais, familiares, muitas vezes de ordem econômica, de ordem social, nós também nos lembramos da oração e fazemos essa oração num sentido pedinte, num sentido constrangido, mas que efetivamente nós desejamos um atendimento imediato. Tanto que muitas vezes, quando esse pedido de alívio das nossas dores, de solução dos nossos problemas, não se dá imediatamente, inúmeros são aqueles que se revoltam contra Deus, que negam a fé, que negam a religião e por aí afora. Principalmente quando as dores são atrozes. E essa forma de reação é a forma de reação que remonta a esse paradigma antigo da nossa relação com o divino, essa forma infantil e primeira que tivemos de compreender essa força tão pujante que rege as nossas vidas. Então, essa visão que nós tínhamos e que ainda mantemos por muito tempo, ainda há de seguir com a humanidade até que ela amadureça mais, mas é um paradigma que, curiosamente, apesar da aparência não ser essa, indica uma visão senhoril, egoísta e orgulhosa nossa. Nós somos aquela criança mimada, dengosa, que desejamos o resultado sem o esforço do trabalho. Nós queremos o presente, nós queremos o doce, nós queremos as horas extras de diversão, sem mesmo nos questionar das razões pelas quais os nossos pais
nos proíbem ou nos vedam esses desejos satisfeitos imediatamente. Então, é uma visão senhoril, é uma visão que nos coloca só diante dos nossos próprios desejos, das nossas próprias vontades, e que supostamente é alimentado por nós como um direito, porque nos vemos orgulhosamente como superior ou não merecedores daquelas privações. Uma outra visão, que é essa que devemos interpretar à luz da doutrina espírita, nesse ajuda-te, o céu te ajudará, que é um adágio popular, mas que se adapta perfeitamente à frase bíblica e que é por isso e que foi por isso escolhida pelo codificador para nomear esse primeiro item, ela está implicada numa outra visão, nessa visão fraternal, generosa e humilde, que é um paradigma totalmente inverso, antônimo daquele outro que eu acabei de falar. Porque naquele paradigma senhorial, egoísta e orgulhoso, o que está nos movendo no momento do nosso pedido é um desejo de ser servido, de ser atendido nas nossas vontades. Agora, o outro paradigma, aquele que Jesus exemplificou em todos os momentos da sua existência, é o paradigma de que implica na noção que servir é a melhor forma de amar a Deus. E esse servir é servir a essa humanidade que é nossa irmã. Por isso que ele é uma visão fraternal. É um servir generoso, porque entende que nós também temos potências de auxiliar aqueles que estão à nossa volta, como nos auxiliar diante das questões que nos chegam como desafios ao nosso processo evolutivo. E igualmente é humilde, porque entende que aquela privação ela se deve à nossa própria condição, ainda não muito avançada, de nossa evolução. E é nessa compreensão que Jesus convoca-nos e nos esclarece que que os nossos pedidos serão atendidos, mas não atendidos como um capricho que solicitamos orgulhosamente, egoisticamente, como pequeninos e pequeninas reis e rainhas a quem Deus deve atender, na medida da nossa oferenda, do nosso bezerro de ouro. Então, o ajuda-te a ti mesmo, que só te ajudará, foi levado pelo nosso codificador a ser associado à lei do trabalho e do progresso. E é exatamente por isso que vai muito além dessa dimensão da oração e da validade de nos conectarmos permanentemente com este mundo de amor que provém de Deus por meio da oração. A lei do trabalho implica em quê? Em que devemos fazer esse trabalho, não apenas o trabalho da nossa própria sobrevivência, mas o trabalho de servir, o trabalho de nos colocarmos em permanente reflexão e burilamento, a fim de que aquela dor que hoje nos aflige seja solucionada. E não solucionada porque ela deixa de existir no meu corpo físico, não solucionada porque o meu problema de ordem econômica, familiar, emocional se resolve, mas solucionada porque na raiz, na origem dessa dor, que é a minha imperfeição, eu trabalhei a fim de superá-la. Então, nesse novo paradigma, né, que se vê tão bem expressado em vários espíritos abnegados que estiveram conosco, dando seu exemplo de um trabalho contínuo, dedicado ao bem, a servir ao próximo. E a gente poderia relembrar, né, como sem dúvida seria a primeira figura a pensar, em Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Na nossa visão pequena, a gente poderia dizer mulheres e esse homem que tanto trabalharam para o bem, que viviam em oração
passaram tantos problemas, morreram, né, faleceram de forma tão dolorida, com tantos problemas de saúde, tiveram privação do conforto, né, passaram fome, foram humilhados. Então, tanto oraram, tanto fizeram e viveram dessa forma tão humilhada. Essa é a visão do senhorio. Agora, se olharmos para esses irmãos na dimensão espiritual, quanta luz, quanta felicidade eles continham em si, não pela exterioridade das suas condições aqui vividas, mas pela prática constante do amor. E isso era o resultado de um trabalho contínuo, constante do seu interior, que, consequentemente, se desvela no progresso moral, no progresso espiritual. Então, essa concepção do ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará, ela está firmada no princípio da igualdade. Da igualdade que a minha dor, o meu problema, ele não é maior nem único diante de tantas dores e de tantos problemas. Isso não quer dizer que todas as dores são iguais. As dores, sim, são diferentes. Mas que todos nós vivemos as nossas dores nessa relação com a justiça e com a liberdade, que são outras dimensões desse mesmo princípio. Por que justiça? Porque a dor que eu vivo, ela não é fruto do acaso. Ela é o resultado dessa dimensão de problemas, de enganos, de desvios da lei divina que eu mesma pratiquei, que eu mesma semeei. Como está bem dito no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Existem duas origens das causas das nossas aflições. Ou as atuais, dada a nossa imprevidência, em todos os sentidos, ou das vidas anteriores, que nada mais foi dessas imprevidências de outros momentos. Então, nessa dimensão da imprevidência, seja hoje, nesta vida terrena, ou em anteriores, nós escolhemos semear esses frutos amargos que hoje temos o dever de colher. Essas sarças que impedem a floração dos bons frutos. E aí está a liberdade, e aí está a justiça. E exatamente por isso, por estarmos vivenciando as dores que necessitamos, nesse trabalho de burilamento da nossa evolução moral e espiritual, é que é necessário que a gente pratique a fraternidade. Porque o meu engano é semelhante ao engano daquele outro irmão. E que se nós nos ajudarmos, o céu nos ajudará também. Porque, como disse Jesus registrado por Mateus, quem que dá a um filho que pediu um pão, uma pedra? Quem daria uma serpente a um filho que pede um peixe? Então, quando nós nos colocamos nesse serviço, nesse trabalho constante pelo bem, o céu nos ajuda. Por conta das próprias leis dessa fraternidade universal, que rege o mundo todo. Logo, é exatamente por esse trabalho no bem, de servir para melhor amar a Deus, que o mundo todo confabula na sua lei de amor a nosso favor. Mesmo quando não pareça que seja isso que esteja acontecendo. E aí eu volto a lembrar desses irmãos tão bondosos que a história da humanidade recente registrou em seus anais. Assim também, essa lei do trabalho nos leva, então, para a compreensão da lei do progresso, por esse ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Como está escrito no item 2 do Evangelho, Allan Kardec escreveu assim: o progresso é filho do trabalho, porque o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. E lá no Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, na questão 780, Allan Kardec perguntou:
O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? E os espíritos responderam: decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. E na questão seguinte, que é a 780A, como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, ao longo da história dessa humanidade, o que ocorreu? O homem enfrentando as intempéries, as dificuldades, todos os desafios da vida terrena, como hoje em dia nós estamos enfrentando outros desafios e estamos aqui, né, solucionando, desenvolvendo vacinas em tempo recorde, sendo um verdadeiro fenômeno que surpreende o mundo científico. Isso se dá por conta que essa inteligência humana rapidamente se desenvolve, mas é necessário que ela venha acoplada desse desenvolvimento moral, que nós nos coloquemos diante do conhecimento que adquirimos em favor dessas decisões pelo bem. Então, aquela lei da liberdade, da igualdade, da justiça, da fraternidade, também estão totalmente vinculadas a essa lei do progresso que resulta desse trabalho. E se essas asas da evolução, como bem exemplificou Joana de Ângeles, que é a asa da moralidade e da inteligência, precisam flutuar juntos, né? Se debater juntos para que a evolução ocorra, essa evolução nunca se dará sem o trabalho. O trabalho de refletir sobre os nossos próprios enganos, o trabalho do desenvolvimento dessa inteligência, que virá nos dar a consciência, que por consequente nos dará o livre-arbítrio. E aí aquela frase que o Espírito de Verdade deixou registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, cada um segundo as suas obras, se efetiva. E, portanto, quando as dores nos batem à porta, aí está. As obras que semeamos nos fazendo acordar e nos dando a oportunidade da reparação que tanto necessitamos. Por isso, as dores que enfrentamos, os momentos difíceis, sejam eles quais forem, nunca foram castigo. E nem os momentos de felicidade, nem os momentos bons de sossego, onde está tudo no seu devido lugar, é um privilégio. Em tudo há o momento da lição, o momento em que nós somos convocados a nos mantermos fiéis ao ensinamento do Cristo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é desse conhecimento, que é um trabalho de ajuda a si mesmo, que nós encontramos então o entendimento, que nós encontramos as forças, que nós encontramos o consolo, que nós encontramos a resignação, e de tudo isso, o que nós tiramos? O aprendizado, a evolução, que tanto, tanto desejamos para encontrar a paz. A paz que, como Chico Xavier, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce nos exemplificaram, não é a paz de dormir em berço esplêndido, é a paz do trabalho com a consciência tranquila, com o coração farto deste amor universal que nos alimenta e nos fortalece constantemente. Então, como termina esse item, ali no item 5, desse primeiro subtítulo, Ajuda-te e o céu te ajudará, ele termina nos dizendo que sim, dentro dessa disposição do trabalho, dentro dessa compreensão da evolução, dentro da adoção desse paradigma do amor, da fraternidade, da igualdade, da justiça, da consciência de que os efeitos que vivemos são respostas das nossas próprias escolhas, sim, podemos e devemos pedir. Aí diz lá, pedir a luz para iluminar o caminho, porque reconhecemos na humildade que cultivamos
nós somos cegos, nós somos limitados, que sem a luz da bondade divina, a nossa tendência é errar o caminho, é tropeçar, é cair, é se rastejar. Então temos o dever e o direito de pedir a luz para iluminar o nosso caminho. Temos também o direito e a oportunidade de pedir a força para resistir o mal, como a prece dominical nos ensina tão bem nos seus últimos versos. É preciso, Jesus sabia, sabe das nossas fragilidades, das nossas limitações, mas que sejamos humildes e reconhecer que fraquejamos, que somos tentados, que ainda as noções do prazer terreno, das ambições, das comodidades, das vaidades habitam em nós. Então vamos pedir forças para resistir ao mal. Vamos também pedir a assistência dos bons amigos espirituais em tudo que façamos. Seja o trabalho na casa espírita, seja o trabalho no ambiente profissional, seja o trabalho no nosso lar, seja no convívio com as pessoas que temos na nossa família, seja as pessoas que convivemos nas nossas relações sociais em geral. Vamos pedir a eles, por meio da oração, desse sentimento verdadeiro, que eles nos inspirem a agir no bem, já que ainda somos fracos. E quando houver uma decisão, um caminho, uma bifurcação na nossa jornada, vamos orar e pedir os bons conselhos. Eles nos darão. E aí a gente tem que fazer calar a nossa vaidade, o nosso orgulho, deixar falar a voz da consciência, onde essas leis divinas estão escritas, e seguir os conselhos desses irmãos, que quase sempre vai ser cala, paciência, perseverança, amor, perdão. São esses os conselhos. Eles não vão nos dar uma estratégia de guerra. Eles vão nos dizer: segue e confia. E também, assim sendo, como diz a frase de Jesus registrada por Mateus, batei na porta do bem, batei na porta da humildade, batei na porta da perseverança, da resignação, da confiança em Deus, ela será aberta. E é por isso que quando pedirmos, peçamos com sinceridade, com fé, com fervor e com confiança. E nessa confiança, não é a confiança da criança mimada. Ai, meu pai e minha mãe são tão bonzinhos, a avó é tão boazinha, ela vai me dar o chocolate antes do almoço. É a confiança da justiça de Deus. É a confiança de que aquilo que estamos passando e vivendo nos é uma oportunidade bendita, que muitos outros sofrem muito mais do que nós, e que temos o dever por eles e por nós mesmos de vencer as nossas provações, ajudando uns aos outros. E isso é humildade, porque só há confiança verdadeira com humildade. Então, para que a gente conclua esse nosso exposição, esse nosso convite para refletirmos junto ao Evangelho, eu trago uma pequena parte da mensagem do livro Desperte e Seja Feliz, de Joana de Ângeles, e que se chama Técnicas de Reabilitação, que fala, dessa confiança, desse momento de suportar as provas e seguir em frente confiando, sabendo, como na música das Pegadas na Areia, nas horas mais difíceis, estamos no colo de Jesus. Diz assim Joana de Ângeles: os metais que não experimentam a fornalha ardente nunca chegam a ser valiosas peças. As gemas preciosas que não recebem a lapidação nunca se tornam aquelas pedras preciosas. O barro que depois de modelado não resistir ao cozimento cuidadoso não vai se tornar utensílio útil para a vida humana. O bloco de mármore ou de granito
para que revele, para que se construa como uma estátua maravilhosa a expressar a arte humana, precisa de um martelo, de um cinzel, desmontando as suas partes. E aí diz ela agora com as palavras dela: também o espírito, para desvelar o anjo que lhe dorme no imo, não prescinde dos instrumentos de lapidação, do calor do sofrimento, das asperezas provacionais. Não prescinde, ou seja, necessita, não pode dispensar, como as outras coisas da natureza, os instrumentos da lapidação, do calor do sofrimento, das asperezas provacionais. Por quê? Porque a Terra é um mundo transitório, também efêmeras, passageiras, hoje há, amanhã não existe mais, são as suas dores e alegrias que deves trabalhar para se transformarem em júbilos eternos. Alça-te aos páramos da luz, em pensamentos e aspirações, e os espíritos sublimes te manterão em processo feliz de libertação. Disse Jesus: conheça a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é confiar em Deus, na sua justiça e bondade, e nos colocarmos em igualdade nesse mundo de amor, amando uns aos outros e a Deus sobre todas as coisas. Então, nessa vibração, nesse convite, a oração que cala e que provém do coração, que se coloca humilde diante das suas provações, mas confiante na bondade de Deus, disposto ao trabalho constante, a fim de alcançar a iluminação. Oremos, irmãos. Oremos por aqueles que realmente estão nesse momento desavisados do conhecimento da doutrina, dos ensinamentos de Jesus. Oremos por aqueles que vivem os prazeres da vida terrena e desconhecem os verdadeiros prazeres do Espírito. Oremos por aqueles que se chafurdam nos vícios, nos tóxicos de toda a natureza, do poder, da vaidade, do sexo. Porque eles são os que realmente hoje semeiam o campo do desamor, da dor e do sofrimento de amanhã. Mas eles, como nós, venceremos, porque nenhuma das ovelhas confiadas ao Mestre Jesus se perderá. E todos nós, pelo trabalho do tempo e do Espírito, alcançaremos a evolução para, de mãos dadas a todos os irmãos, servirmos ao nosso Senhor. E que esta prece de luz, de amor, de bondade, se derrame sobre os hospitais, sobre os asilos, as penitenciárias, onde haja um leito em sofrimento, que lá esteja a paz do Senhor. Onde haja um coração em luto, que lá esteja a confiança no Senhor. E que a todos que estão partindo ao mundo espiritual, que haja o despertamento com a certeza que o Pai e o Mestre atendem a todos aqueles que clamam, e que o clamor seja da gratidão pela oportunidade da vida e pela gratidão de permanecerem vivos, além da vida da terra, porque a vida existe em toda parte. E assim que a prece ensinada por Jesus coroe de bênçãos a todos que sofrem, fortaleça a todos para seguir em frente e desperte aqueles que estão caídos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino,
e seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, ó Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Em vossos nomes, Senhor, mentores da casa espírita, amigos espirituais, encerramos a exposição doutrinária dessa noite. E que a paz de Deus e de Jesus permaneça com todos nós. Que assim seja. Queridos amigos, muito obrigado pela atenção. Desculpa aos organizadores da casa de ter feito aqui do meu lar, mas espero que tenha saído tudo a contento. Muito obrigada, que a paz de Deus permaneça com todos nós.